Convido a amada igreja para junto adorar o Senhor com o hino 196. O hino de número 196, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse hino é da autoria da saudosa irmã Frida Vingre, a esposa de um dos fundadores da Assembleia de Deus no nosso país. Aleluia. Nós vamos estar cantando mais um hino para Jesus. E esse hino em que nós estivermos entoando agora, vamos estar também já contribuindo com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Visto que nós estamos empenhados em uma grande obra, como disse Esdra e Neemias, e não podemos parar. Aleluias. Glória a Deus. E a obra de Deus precisa continuar avançando. O hino de número 296. Aleluias. Vamos estar cantando para Jesus esse hino. E a igreja convidada também está adorando o Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor.
No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o fora prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém? Quero convidar o presbítero Domingos para estar fazendo a oração e passando para o nosso pastor que estará dando prosseguimento ao trabalho. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, ou Pai, em nome de Jesus estamos gratos por essa oportunidade que nos deu de vir na Tua casa. Pai, não para ouvir o que nós queremos, mas o que você tem para falar para a Tua igreja nesta noite. Pai, vai abrindo o nosso ouvido espiritual, vai abrindo o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Espírito Santo, Senhor, nosso professor, vai ajudando nós a guardar a palavra de Deus. Pai, usa o Teu Filho como é de costume o Senhor usar. Vem falar com a Tua igreja, para a Tua igreja te glorificar nesta noite, em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmão, abra as vossas Bíblias, em nome de Jesus, no livro do profeta Malaquias. E embora falar de um assunto
que aqueles que entenderam a palavra, aqueles que concordam, aqueles que sabem, que recebeu o entendimento de Deus, concorda. Aqueles que ainda não recebeu o entendimento de Deus, que ainda, infelizmente, não concorda. Outros, por terem sido frustrados, porque eu estou ministrando. Segunda-feira estarei ministrando de novo, na Escola de Obreiros. Na segunda-feira, quem quiserem vir, sejam bem-vindos, para saber como fazer a obra de Deus. Então, a obra de Deus não pode ser feita com exagero, não pode ser demais e nem pode ser de menos. A obra de Deus tem que ser feita segundo a palavra de Deus. Então, eu tinha uma raiva de pastor, eu tinha uma raiva de dízimo, eu tinha uma raiva de oferta, e porque muitos pastores faltaram com sabedoria. Chegava na nossa casa e dizia: irmã Cidinha, a senhora tem quantas galinhas aqui? Tem 40 galinhas, pastor. Então é 4 de dízimo, né? Irmã Cidinha, essa roça aqui vai dar quantos sacas de feijão? Pastor, se não faltar chuva aí no granado do caroço, deve dar mais ou menos X, pois é tanto de dízimo. Então isso, eu tinha raiva de pastor, eu tinha raiva de dízimo, eu tinha raiva de oferta, e o culpado não era eu, o culpado é essa cambada de descontrolados. Então tudo na vida precisa ser feito com equilíbrio. Vou falar de um assunto, eu preciso ministrar segundo a palavra, não segundo dá teu carro, dá tua casa, dá o tudo. Aí fica aquele blá 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 em altar de igreja, e com isso muitos, você entendeu, na emoção, doa um carro, doa uma casa, doa uma fazenda, e depois lá na frente se arrepende porque foi na emoção, foi no impulso. Pastor, então sua igreja não recebe casa, não recebe carro? Meu filho, se Deus tocar no teu coração para tu dar um valor de R$1 milhão, a gente recebe. Agora é Deus que tem que tocar no teu coração, é Deus que tem que falar com você, é Deus que tem que te convencer, porque se Deus te convencer a doar um carro para a igreja, como nós já recebemos vários carros, várias propriedades, não sei o quê, nunca você vai se arrepender, nunca você vai se arrepender, nunca vai ter frustração. Então a obra de Deus tem que ser feita com equilíbrio. E quando se fala de dízimo, dízimo tem que ser pregado com equilíbrio, mostrando dentro da palavra, mostrando isso e aquilo. Quem tiver fé para seguir, segue. Quem não tiver, fica do jeito que está. Malaquias 3, louvado seja Deus. Você vê quando as pessoas falam de ser crente, diz assim: mas tu vai lá para a igreja, diz que lá é obrigado a dar tanto. Diz que lá é obrigado a dar tanto. As pessoas falam isso, não é para perseguir a igreja, não é para perseguir, eles não falam isso do nada. Eles falam isso baseado em alguma coisa. Em alguma coisa. Porque muitas igrejas trabalharam, muitas igrejas trabalham obrigando. Então não é que as pessoas perseguem a igreja. Agora a nossa igreja, nós trabalhamos ensinando segundo a palavra de Deus. O que é isso, o que é aquilo e tal. Olha aqui Deus, como é que Deus cobra de nós. Você entendeu? Se você consegue obedecer essa cobrança de Deus, essa exigência de Deus, amém. Se você consegue obedecer hoje, amém. Se não consegue, vai orar ao Senhor, pergunte para o Espírito Santo de Deus: é isso aí que eu tenho que fazer? É isso aí que eu tenho que obedecer? Porque a igreja do Senhor tem que ser a igreja equilibrada. E quando uma igreja é equilibrada, louvado seja Deus, essa igreja, ela é bem sucedida. Abra sua Bíblia aí, em Malaquias 3, do versículo 7 a seguir, em nome de Jesus. E embora falar desse assunto, pastor, e Jesus? Mas Jesus não precisa de dinheiro, que Jesus é dono do ouro e da prata. E 25% dos ensinamentos de Jesus era falando de dinheiro. Certo? Louvado seja Deus, 25%. De 4 ensinamentos, um era falando de dinheiro.
certo? Porque a obra de Deus, ela não anda só pela fé. A obra de Deus, ela não anda só no reteté. A obra de Deus não anda só no glória a Deus. A obra de Deus não anda só, entendeu? Só na oração. A obra de Deus não anda só nisso, naquilo. A obra de Deus precisa de oração, jejum, reteté, poder de Deus, Bíblia, não sei o quê. E a obra de Deus precisa de finanças. A obra de Deus, vamos direto, a obra de Deus precisa de dinheiro. Certo? Porque eu quero ver quem é que faz a obra de Deus sem dinheiro. Agora, tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. E eu tenho um testemunho nesta noite para dar. Louvado seja o nome do Senhor. E vou dar o testemunho, vou matar a cobra. E não vou mostrar só o pau, não. Vou mostrar o pau e a cobra. Viu? Se você quiser que eu provo isso que vou falar nesta noite, eu provo tudinho. Bendito ao nome de Jesus. Malaquias 3, do versículo 7 a seguir, que diz: Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Bora orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela palavra lida, e eu e você pedirmos a Deus para abrir a porta da palavra, para me ajudar a ministrar a palavra, para nos ajudar a entender. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que se esse ensinamento dessa noite veio de Deus, certo? Que fica no nosso coração e nos ajude a viver segundo esse ensinamento. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer pela palavra lida. Te peço, Deus, que toma a primazia da nossa reunião, do nosso culto, e fala conosco, Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a ministrar, nos ajude a guardar a palavra no coração e nos ajude, Deus, a colocar em prática. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fala com todos nós, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Nosso amigo Rodrivan, cadê nosso amigo Rodrivan? Levanta a mão aí, está ali, Deus abençoe. E nosso irmão Lucas, cadê irmão Lucas? Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos para orar, ou para continuar orando, ou intensificar as orações. Mas de qualquer jeito tem que orar. Em favor dos trabalhos do Senhor, em favor da construção da escola. Os muros, a semana que vem, fica pronto, e aí já bota os portões para a gente começar a fazer as salas e tal. E nós estamos fazendo a reforma na igreja lá de Duas Barras. Nós conversamos com o corpo de obreiros e eles autorizou a gente, a igreja, a gastar, você entendeu? A reformar a igreja. Tirou a cobertura, alteou mais. Amanhã a gente já vai colocar as madeiras e telhas e depois forrar e arrumar uns banheiros, fazer outro banheiro e assim vai. Botar portas, você entendeu? Já está fazendo as portas e dar uma arrumada na igreja ali nas Duas Barras. Que Deus continue abençoando cada um que está orando, jejuando e contribuindo para o avanço do reino de Deus. Bora meditar na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, nos ensina, que quando Deus, vocês sabem,
assim, o que aconteceu para o povo de Deus ir parar no Egito. Vocês sabem que Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, e Jacó tinha um menino que chamava José. E esse menino, ele recebia umas revelações de Deus, e ele teve um sonho. Disse que naquele sonho seus irmãos, certo, se rendiam a ele, que ele os liderava. E os irmãos ficaram enfurecidos, pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna para matar, e depois disse, bora tirar ele da cisterna, vendeu. Naquele tempo o povo comprava gente, igual a gente compra bode hoje. Aí vendeu José para uns viajantes, os viajantes levou José para uma feira de escravo, lá Potifar comprou José, para José trabalhar na casa dele. Lá a mulher de Potifar deu de cima de José, José não quis, e ela foi pegar ele, ele saiu, deixou a capa, porque ele não quis ela, não quis ter caso com ela. Ela chegou e falou para Potifar, esse mordomo que tu botou aqui, olha, ó, tirou a roupa na minha frente e quis me pegar à força, quis me estuprar. Potifar mete José na cadeia, e José passa anos na cadeia. E lá na cadeia, 2 presos, e eles tiveram um sonho, José disse, olha, tu quando sair, tu vai continuar vivo, tu vai morrer. E um dia lá, o rei, Faraó teve um sonho, e no sonho ele viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas vazias, e chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, ninguém conseguiu discernir esse sonho. Lá o caba que ficou vivo, que teve no presídio com José, disse, rei, aí no presídio tem um caba aí, que nós tivemos sonho, e ele discerniu e aconteceu mesmo, chame lá. Disse José, pois não, rei, eu tive um sonho, eu tive aí, certo, eu tive um sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias de milho, 7 espigas vazias. O que quer dizer isso? Ele disse, rei, pode, certo, crescer, aumentar aí os celeiros, os depósitos, certo, porque vai ter 7 anos de fartura. As 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 anos de fartura. Vai chover muito, vai produzir muito, e pode armazenar alimento, porque depois desses 7 anos, certo, de fartura, vai ter 7 anos de seca, que é as 7 vacas magras e as 7 espigas vazias. E o rei pegou José e disse, você agora, você entendeu? Só está abaixo de mim, é governador do Egito. E nisso, passou 7 anos, lá na região dos irmãos de José começou a padecer necessidade e tal, e aí souberam que lá no Egito tinha alimento. Então eles começaram a comprar alimento no Egito. E lá com quem que eles se depararam? Com José. Já governador do Egito, Deus exaltou, Deus honrou José e tal. E com isso, eles acabaram indo para lá, morar lá. José disse, traga meu pai, traz Jacó, que eu quero ver meu pai e tal. E eles foram para lá. Enquanto estava aquele faraó, tudo bem. Mas chegou um dia que veio outro faraó, e o outro faraó começou a escravizar o povo de Deus, começou a escravizar o povo de José. José já tinha morrido e tal, mas começaram a escravizar. E lá esse povo pediu a Deus que tivesse misericórdia. Deus teve misericórdia, enviou Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito. Então a Bíblia diz que Moisés tirou o povo do Egito, Deus preparou, certo? Chegando lá na terra prometida, Moisés morreu, Deus tirou a vida de Moisés, recolheu Moisés, mas Josué e Caleb entrou com o povo na terra prometida. Então Deus deu uma terra abençoada, uma terra rica, uma terra próspera. E o Senhor fez uma reunião e disse para eles, olha, eu quero que vocês, as outras tribos vai trabalhar com empresa, fazenda e tal, mas a tribo de Levi é para cuidar da minha casa, e vocês vão manter a minha casa. Eu quero de tudo que vocês produzir, eu quero 10% para manter a minha casa, o meu reino na terra, a minha organização na terra. Tudo bem, aqueles que, os primeiros, estavam empolgados, estavam maravilhados, porque lá no Egito, vivia na escravidão, só tinha direito a roupa, remédio, comida e mais nada, certo? Trabalhando de escravos. Lá agora era dono dos seus narizes.
Lá agora tinha casa, tinha empresa, tinha fazenda, tinha gado, vendia a hora que queria, comprava a hora que... Era assim. Mas aí veio os outros. E esse pessoal foram se desviando. Esse pessoal foram saindo do sistema. Eles foram saindo da doutrina de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que quando chegou no tempo de Malaquias, Deus usou a boca de Malaquias e disse: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eu costumo dizer, ensinar, que nós precisamos tomar cuidado todo dia para o diabo, nosso adversário, não engordar a nossa mente, não enrolar a nossa mente, certo? Porque se ele conseguir engordar a minha mente, a tua mente, ele vai levar a gente a transgredir a palavra de Deus e achar que não está transgredindo a palavra do Senhor. Então é preciso nós tomarmos cuidados. Eu costumo ensinar isso, baseado nesse texto. Esse povo de Israel, esse povo da promessa, esse povo que Deus tirou do Egito, colocou na terra de Canaã, numa terra que mana leite e mel, esse povo conhecia a doutrina de Deus. Eles sabiam que era um dever deles contribuir para o reino de Deus, para o sistema de Deus, para a obra do Senhor. Mas eles se afastaram da doutrina, desobedeciam a doutrina. Por isso que Deus diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Deus ainda diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Quer dizer, os homens afastaram de Deus e Deus afastou deles. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Louvado seja Deus. Deus ainda faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Esse povo tinha conhecimento da verdade. Era uma coisa que eles tinham consciência de que eram lucrativos, de que era lucrativo obedecer esse sistema. Eles tinham conhecimento disso, porque eles veem toda a caminhada do Egito até Canaã, 40 anos. Não é que, você vê lá na geografia bíblica, não é que é 40 anos de estrada. Era para ser no máximo, segundo os estudiosos, 40 dias. Mas eles começaram a murmurar. E você vê que na trajetória deles, às vezes eles passavam 2 quilômetros. Você entendeu? Ficaram tontos, ficaram variados. E com isso, por causa da desobediência deles, das murmurações, eles ficaram 40 anos no deserto. Mas não era para ficar 40 anos. A questão foi a desobediência deles, as murmurações. Lembra lá quando Moisés sobe no monte para orar? Pouco tempo depois, Arão, irmão de Moisés, já chama o povo e diz: esse Moisés morreu. E embora fazer outro negócio aqui, quem é que tem ouro? Embora fazer aqui um bezerro de ouro e embora adorar. E já fizeram um bezerro de ouro, já começaram a adorar outro Deus, outro nome. Você está entendendo? Então essas desobediências, Deus fazia o chinelo crescer no pé do menino. Deus fazia a roupa crescer no corpo do menino. Deus fazia essa roupa ficar nova. 40 anos não é 40 dias. Louvado seja Deus. Durante o dia uma nuvem os cobria, porque no deserto é quente demais, à noite esfria demais. E aí Deus preparava fogo para aquecer aquele povo. Deus mandava o maná, porque não tinha restaurante. Eles também não tinham dinheiro para comprar nada. Eles saíram do Egito sem nada. Mas Deus preparava o maná na hora das refeições. E mesmo assim, esse povo murmurava. Esse povo murmurava. Só que essa murmuração custou um preço alto para aquele povo. Se eu murmurar, se tu murmurar, vai acabar custando um preço alto para a gente. Murmurar, que eu digo, consciente da murmuração. Aquele que murmura sem ter consciência, sem ter conhecimento, desse aí Deus não cobra não, porque esse aí é um ignorante. Agora eu e você que já conhecemos,
que já vimos a mão de Deus na nossa vida, você entendeu? E depois murmurar, aí é problema. Então quando esse povo chega lá, Deus abençoa ricamente, daqui a pouco esse povo desvia do sistema da doutrina. Eu sempre ensino para a igreja, vamos tomar cuidado para a gente não desviar da doutrina. Louvado seja Deus, para a gente não afastar da doutrina. Quando eu estou pregando para alguém que não é crente, eu sempre explico para a pessoa e digo para a pessoa, olha, não vai pelo que eu estou falando, mas o que eu te falei aqui nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, ora ao Espírito Santo de Deus e pergunta para o Espírito Santo de Deus, isso que ele falou para mim hoje, é para eu obedecer? Se for para você obedecer, o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração, não vai pela emoção, não vai, você entendeu? Porque muitos dizem, crente é iludidor, crente quer forçar a barra. Você não vai por aí, vai se Deus tocou no teu coração. Se Deus tocou, segue. Se Deus tocou que é para você seguir aquele caminho, segue. Mas tenha essa consciência de buscar a Deus, para você não ir pela cabeça de A ou de B. Porque você pode ir pela cabeça de alguém errado. E se você for pela cabeça de um errado, você também vai errar. Quem acompanha frango, que acompanha pato, morre afogado. Então é preciso a gente ter essa sabedoria, essa estrutura, esse conhecimento, para a gente buscar a Deus. Então quando se fala do dízimo, quando se fala da oferta na igreja, às vezes as pessoas, por não conhecer ou por não acreditar no Deus que nós servimos, diz assim, o dízimo vai me fazer falta. Mas eu tenho um mercado para pagar, mas eu tenho a farmácia para pagar, mas eu tenho não sei o que para pagar, mas eu tenho não sei o que. Sempre nós encontramos uma desculpa para fugir do nosso dever para com Deus. O ser humano sempre tem isso no coração. Querer uma desculpa para se justificar, para não obedecer à palavra do Senhor. E quando não obedece à palavra de Deus, acaba sofrendo mais do que aqueles que obedecem. Porque o Senhor diz, se você devolver o que é meu, eu repreenderei o devorador, eu repreenderei os demônios, porque demônios, eles agem na nossa vida segundo a legalidade que damos para eles. Se eu deixo a janela aberta, o demônio vai entrar. Eu estou me referindo ao lado espiritual. Ele é espírito. Ele não precisa de uma janela dessa aqui para ele entrar. Ele não precisa de uma janela aberta. Ele é espírito. Mas quando eu digo uma janela, eu estou me referindo a atos que nós praticamos, que Deus não aprova. Isso é abrir janela para Ele. Então muitos que não entendem ou não querem entender, ou entendem e não querem viver, louvado seja Deus, sempre encontra uma desculpa esfarrapada para não viver a palavra do Senhor. Muitos acham que é tudo pela razão. E as coisas de Deus, a maioria das coisas de Deus não é pela razão, é pela fé. É pela fé. Sábado nós estávamos em Água de Regra, no encontro de senhoras, e minha esposa estava ministrando. Louvado seja o nome do Senhor. Ela estava ministrando e ela falou de umas coisas que aconteceu na nossa vida. No ano de 95, um som da nossa igreja, uma potência lá, um amplificador queimou. E lá nós tínhamos umas cornetas, uns alto-falantes por cima da igreja que pegava ali 3, 4 quilômetros. E quando foi no outro dia, quando eu olhei para o canto da igreja, no altar, estava aquela fumaçando. Eu disse, meu Deus. Aí parou. No outro dia, os colegas, amigos, parentes, ih, rapaz,
Quer dizer que o diabo entupiu a boca de vocês. Ontem o diabo botou vocês para quietar. Lá um irmão foi lá e comprou uma potência por R$300 para pagar com 30 dias. E aí chegou e falou que era para a gente fazer uma campanha. E eu disse, então coloca R$30 aí para mim, mais Gilvinha. E eu disse, nós temos umas galinhas, nós temos um saco de milho. A gente vende, fica sem as galinhas, sem o milho, fica sem ovo. Não tem problema não, importante é que a casa de Deus funciona. Eu estou falando e eu mato a cobra e mostro o pau e cobra e tudo. Quer ir lá em Umburana do Querer, nós vai, eu te provo tudo isso aí. Pastor, o senhor era o que na igreja? Eu era membro da igreja, O senhor já era pastor? Não. Porque tem gente que acha que só deve fazer coisas grandes por reino de Deus quem é pastor. Louvado seja Deus, e a gente deve fazer. O irmão não disse, irmão Agnovão, o senhor vai ter que dar tanto, não. Disse, quem puder, ora a Deus essa semana aí, para dar seu nome. E eu orei a Deus e o Senhor disse, coloca R$30. Eu disse, para mim, pela lógica, pela razão, é impossível, mas eu vou colocar. E eu comecei oferecendo as galinhas. Quem quer comprar as galinhas? Quem quer comprar um milho? E ninguém queria comprar. Faltando uns 10 dias para o prazo, eu já comecei a brigar com Deus. Deus, mas o Senhor também é demais. Eu dou as galinhas, dou o milho, e nenhum comprador o Senhor prepara. E faltando 3 dias, eu já estava pensando em tomar um dinheiro a juros, porque eu não podia deixar o irmão na mão. Mas um irmão veio de São Paulo, meu pai estava em São Paulo, e ele encontrou com meu pai, e meu pai disse, toma esses R$30 e leva da Agnovan, que é para ele comprar roupa para os meninos. Quando ele me entregou, eu disse, é o dinheiro da potência, não é roupa para menino. E aí Deus abençoou, que as galinhas rendeu, você entendeu? Verruga não matava, raposa não pegava, não comia, e Deus abençoou ricamente. Louvado seja Deus. Então nem tudo é razão, nem tudo é lógica. Às vezes eu tenho que orar a Deus e perguntar para Ele, isso aqui é para mim viver? Fala comigo, segundo a tua vontade. Eu não quero ir pela conversa, pela palavra de homem. Eu quero ir, eu e o Senhor, cara a cara, e o Senhor falar diretamente ao meu coração. Eu acredito muito nisso, louvado seja Deus. Acredito muito nisso, que há uma bagunça. Uns dizendo que para chegar no céu é pela esquerda, outros é pela direita, outros é para o norte, outros é para o sul. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o ajudador, que é o consolador, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, esse não erra, esse mostra o caminho certinho por onde nós devemos trilhar para chegarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me abençoou. Chegou um tempo que eu tinha isso na cabeça, trabalhando com dependentes, e a casa foi enchendo. Eu começava agora a andar para a Feira de Santana, para o Desafio Jovem, lá na BR-101, ali no bairro Humildes, ao lado do posto Coqueiro, e eu ia levar esse povo lá para o centro de recuperação, e cuidando, mas a casa enchia, eu já andava parecendo uma galinha de pinto, com aquele rebanho atrás dele, nós ia para a roça, não tinha onde botar eles, era dentro de casa, era aquela luta. Mas Jesus abençoando. E muitos diziam que eu era doido, e muitos até hoje dizem que eu sou doido. Mas eu não sou doido, é coisa nenhuma. Louvado seja Deus, até mesmo para pastores, parece que eu não tenho uma mente normal. Eu sou antiético, você entendeu? Eu não tenho ética. Você entendeu? Eu estudei para ética. Ei, velho, eu estudei até para etiqueta. Viu? Se eu for subir uma rampa dessa aí, mais Gilvinha, e tu vier atrás, meu irmão, eu não posso deixar a Gilvinha aqui atrás de mim, não, porque senão ela tropeça e cai bem em cima de tu, no teu colo. Eu tenho que botar ela na frente, na ladeira, na escada, eu tenho que botar a florzinha na frente, porque se ela tropeçar em algum degrau e tal, e cai no meu braço, aí é que eu aproveito para dar um abraço, dar uma apertada. Não é não? Eu estudei para tudo isso, eu estudei para fazer pausa na voz, eu tenho quase 50 cursos, entendeu? Para um monte de coisa. Mas Deus disse para mim, eu não te levantei para isso, eu te levantei para confundir os grandes. Ninguém consegue me entender, ninguém consegue me entender, louvado seja Deus. Só consegue me entender depois, você entendeu, que o fruto já estiver pronto. Depois que a obra estiver pronta, aí é que vai entender.
Mas antes da obra estar pronta, ninguém consegue me entender. Nem minha família consegue me entender. Nem minha mãe consegue me entender. Nem meus irmãos conseguem me entender. Nem minha esposa consegue me entender. E eu peço para ela, eu te respeito, fica à vontade. Agora, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o que está na minha cabeça. Não fica falando muito não, porque você está cansado. Se eu morrer, eu morri com Cristo. Você entendeu? Se eu infartar, infartei com Jesus. Não me fale nada não, porque eu fico com a cabeça ruim. Não é fácil não, louvado seja Deus. Aí eu queria construir um centro de recuperação, porque era um trauma, é um trauma que eu tenho. Meu pai foi alcoólatra há muito tempo. Eu não tive um pai na infância, na juventude. Meu pai é alcoólatra. Quando meu pai foi se converter, eu já ia fazer 9 anos de casado, já tinha 2 filhos. Então é um trauma que eu carrego. E eu só consigo aliviar esse trauma trabalhando com esse povo. E aí, rapaz, com 14 anos de idade, eu pedi, Deus, ninguém me ajuda a tirar meu pai dessa situação, dessa cachaça. Mas se o Senhor me dá licença um dia, eu quero ajudar muitos cachaceiros. Ninguém me faz sorrir. E ninguém me fez sorrir. Só Jesus me fez sorrir. Quando meu pai se converteu em 95. Serviu a Deus 20 anos e 10 meses. E no dia 18 de novembro de 2015, um infarto fulminante derrubou meu velho. Aos 75 anos, mas morreu com Cristo. Tomou a Santa Ceia naquela noite, congregava com o pastor Adailton em Salobro. Louvado seja Deus e graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muita falta sinto do velho, mas tenho, louvado seja Deus, a alegria de dizer, ele morreu com Cristo, ele servia o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eu pedi a Deus que me desse essa licença. E quando eu vim para a igreja, eu ficava falando dessas coisas. Mas para a maioria dos pastores, isso é uma coisa que não devia nem falar dentro da igreja. E eu falando, e eu trabalhando com esse povo, e correndo atrás desse povo, e resolvendo briga de facções. Era Zé de Lessa mais babá querendo se matar, e eu entrando no meio dizendo, moço, acaba com isso, acaba com essa briga, para com isso, quer seguir essa vida, Zé, agora para com isso. Era assim nessa situação, um esfaqueava o outro, rachava a facção, uns querendo matar os outros, as famílias vinham me pedir, eu ia fazer reuniões com eles, dizer, moço, acaba com isso, acaba com essa confusão, não quer sair dessa vida, segue, agora pelo amor de Deus, das famílias. Era eu entrando e entro nessas situações para tentar apaziguar um pouquinho. Então essa vida, louvado seja Deus, difícil, complicada, mas é um dom que Deus deu para a pessoa, então a pessoa tem que fazer. E se você não tem esse dom, cala a sua boca, fica quietinho e deixa quem tem exercitar. Louvado seja Deus. Aí quando eu lá em Umburana, eu disse, aqui nós temos um terreno, uma propriedade, poço artesiano, nós vamos doar para construir um centro de recuperação. Mas enfrentei certas situações. E eu disse, então eu vou me embora daqui. Uns 16 anos, e eu fui embora, para o oeste da Bahia. Mas Deus nos abençoou ricamente, nos colocou numa terra fértil, lá em Oliveira dos Brejinhos, onde o nosso ministério decolou, onde o nosso ministério cresceu. E lá nós recebemos apoio das autoridades, recebemos apoio do prefeito, recebemos apoio da igreja. E lá era para a gente construir o centro de recuperação, já tínhamos ganhado o terreno, a irmã Zânia doou o terreno, louvado seja Deus, saindo para a Chapada de Cima, sentido Paratinga e tal, louvado seja Deus. Aí Deus disse que era para nós vir para aqui. Cheguei aqui desmotivado e dizendo, parece que vai ter que parar. E aí nisso aí nós fizemos um negócio num caminhão e a gente queria vender esse caminhão, porque os meninos não quis mais trabalhar, quis trabalhar com outras coisas. E vamos comprar um terreno e vamos doar para construir um centro de recuperação. Então Deus foi e deu outro terreno melhor e não precisou. Agora para o colégio a gente fez o mesmo, eu e minha esposa, que lá em casa eu não consulto o filho não. Eu falo para meu filho, amo vocês e ajudo. Agora não vem para cá querer botar os olhos no que eu tenho, não, na merreca que eu tenho, porque isso aqui não pertence a vocês, viu? Isso aqui pertence eu e a mãe de vocês. Se nós quiser vender e botar fogo, vocês calam a boca, porque isso aqui não é de vocês, isso aqui é nosso. Agora o dia que eu morrer, o que sobrar vocês levam. Agora antes de eu morrer, não bota os olhos não, porque tem muitos filhos aí que começam a desejar que a mãe morre logo, que o pai morre logo, para poder herdar. E por isso que eu falo por meu. Minhas coisas eu decido é com minha véia. Vem cá, minha véia, bora orar a Deus para ver se nós faz esse negócio. É nós dois, é nosso, eu tenho que lhe dar satisfação. Então bora conversar. Agora, filho, se der certo. Louvado seja Deus. E sentei com a minha esposa e bora doar aquele terreno lá. Louvado seja Deus.
avaliado nos 180 mil, mas não tem problema não, é para Jesus, para construir uma escola, para Jesus abençoar, que um dia um menino, uma menina, possa em nome de Jesus ser influenciado a ser um cidadão de bem, bora somar, bora, não tem problema não. Aí já estava tudo certo, conversei com a igreja, que se não desse certo o terreno para cá, que a gente ia fazer essa doação, coloquei em ata, falei com os obreiros, e eu disse, mas a gente só doa e garante se for para construir uma escola. Se vier outro pastor, antes de eu construir essa escola, e esse pastor que querer vender, ou querer fazer outra coisa, está em ata, que eu não garanto. Eu faço a ata dizendo que garanto a palavra se construir um colégio. Se não construir colégio, eu não garanto a palavra. Já foi tudo explicado. E só dou o documento. Pode fazer um documento aí de doação, mas que conste o nome da escola e que esse propósito só está de pé se construir a escola. Se não construir, o pastor Agnovão pode tomar de volta. Então eu disse, porque eu não vou doar terreno para pastor daqui a pouco vender, ou daqui a pouco fazer umas arinhas de lazer aí, para botar os irmãos, você entendeu? Para ficar mais fraco para orar, mais mole para orar. Você tem que dar para a igreja é oração e jejum, é botar a igreja para descer na presença do Senhor. É assim que você fortalece a igreja. Ah, pastor, o senhor está errado. Errado como? Se minha igreja cresce mais do que a tua. Louvado seja Deus, a nossa igreja cresce de 12 a 14% ao ano, e a tua não cresce isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já membramos umas 35 pessoas esse ano, vamos batizar uns 50 agora em junho, e o propósito é membrar. Compra um microfone com um cabo aí para mim, se não é preciso qualquer hora eu tocar esse microfone no chão e quebrar logo esse trem. E eu para quebrar não custa nada. Compra um microfone com dinheiro da igreja. Cadê a irmã Mônica? Cadê a Aderlan? Os tesouros, olha lá, está ali. Fala a Aderlan, irmã Mônica, para comprar um microfone com um cabo aqui. Se não, qualquer hora, vai ver esse microfone, bater aqui e acertar o forro. E aí esse forro aí é caro, sabe? Isso aí é o tal do cartunado. É para quando tiver frio, aquecer um pouquinho. Quando tiver quente, esfriar um pouquinho. Até isso Jesus dá para nós, né? Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. É assim que Jesus faz. E aí, Deus preparou o terreno para nós aqui, e não precisou a gente doar o de lá, porque foi combinado. Se o daqui sair, o daqui é melhor, é mais perto, é mais centralizado e tal. E muita gente disse, não vai conseguir nunca. Não vai o quê? O documento já está aí, ó, na pasta de documento da igreja. Mostrei para os obreiros, 2.000 metros quadrados, avaliado nos 350 mil reais. E Jesus preparou. Louvado seja Deus, Jesus tem me abençoado tanto. Então Jesus não trabalha comigo, não é só por razão. Jesus trabalha comigo por fé. Jesus trabalha mais comigo por fé do que por razão. Quando ele testou muitos homens e mulheres, ele continua testando eu e você. Aí às vezes a pessoa diz, mas e o dízimo? E a oferta? O dízimo é 10%. Mas vai faltar para quem não crê, porque para quem crê na Bíblia, não vai faltar. Você acha que Jesus vai aplicar um sistema? Você acha que Jesus vai cobrar alguma coisa de mim que venha me prejudicar? Você acha que Jesus é um pai que tira o pão da boca dos seus filhos? Que pai é esse então? E Jesus não é esse pai ruim. Ele jamais exige dos seus filhos uma coisa que vai atrapalhar a vida dos seus filhos. Você já pensou que pai é esse que tira o pão e deixa o filho com fome? Em outras palavras, quando diz, eu não dou o dízimo porque vai faltar. Em outras palavras está dizendo, esse sistema, essa doutrina, isso aí que Jesus andou pregando, é para tirar o pão da boca dos meus filhos. Mas Jesus
nunca tirou o pão da boca dos seus servos. Pelo contrário, Jesus tem abençoado, porque eu cheguei na igreja, só tinha 2 calças. Hoje chega no nosso guarda-roupa, está cheio de calça. Não podia nem vestir uma calça de marca. Hoje nós temos, bendito ao nome de Jesus. Ei! Jesus é bom demais comigo. Você está vendo esse relógio aqui? Isso tem o que? Uns 12, 14. Cadê a Gilvinha? Cadê minha mulher? Está na secretaria? Está lá? Jesus é bom. Quando a gente recebe uma repreensão, que a gente assume o nosso papel, Jesus honra. Lá em Brejinhos, e eu tenho outro relógio aí, um tal de um Tecnos, é assim que diz, todo cromado, que de um lado você vê o outro, você vê os fatos do relógio, trabalhando, o bicho é automático, bota no braço e ele já começa a andar. Eu tenho esse relógio lá, o bicho é caro, 2 relógios de marca. Deixa eu te dizer uma coisa, a melhor coisa na vida da gente é quando a gente assume quem a gente é. Se eu assumo que eu sou falho, Deus me honra. E eu me esforço para me corrigir, Deus me honra. Aí eu nos cultos lá, nas casas dos irmãos, e era, ei irmão, que hora é agora aí? Ô irmão, bota o relógio aqui. E um dia minha esposa, ela é muito de observar, ela vê tudo. Chegou em casa um dia, era um dia de Santa Ceia. Ela disse, você não tem vergonha na cara não? Eu sou o quê, mulher? Fica só perguntando hora para um irmão, para outro. Compra um relógio, tem uns reloginhos aí de R$10, coloca no braço, para não ficar essa coisa de, tá irmão, que hora é agora aí? Ei irmão, bota seu relógio, que coisa feia, você pode muito bem comprar um relógio. Eu disse, moço, eu sou meio relaxado mesmo. Mas aquilo doeu, sabe? Porque a repreensão, quando ela vem de Deus, dói, velho. Pensa num trem que dói. Dói mesmo. E quanto mais é verdadeira, mais dói. E quanto mais vem de Deus, mais dói. Ô coisa, não é aquela facada. Não é assim? É. Aí eu disse, é verdade, eu sou um relaxado mesmo. Eu não tenho vergonha na cara, eu tenho que tomar vergonha na cara mesmo. Sabe o que é ir para uma igreja dizendo, Jesus, não precisava eu ter tomado essa repreensão da minha esposa. Eu estou indo servir a Santa Ceia. Chega lá, eu vou dobrar o joelho, eu vou pedir perdão ao Senhor, que aí eu estou falhando mesmo. Mas está tudo bem. Dentro de mim eu estava com isso e Gilvinha do meu lado no carro. Lá a gente entra, tem o lugar do carro do pastor assim, do lado da porta da igreja. Eu estacionei o carro. Quando eu desci o carro, uma senhora que tem lá, a irmã Maristela, que vendia, não sei se ainda vende esses relojão. Irmão pastor Agnovan, por favor. Eu disse, pois não, minha irmã. Quando eu estava saindo para a igreja, olha, Deus mandou pegar essa bolsa de relógio, faça o favor. E eu atrás de irmã Maristela, parecendo aqueles cachorrinhos, quando está doidinho para comer a raçãozinha, não é assim, não é atrás? Se o dono sacudir a cuia com um pouquinho de feijão ali, o cachorrinho chega, vai. E eu, não, chegou lá, ela colocou aquele monte de relógio em cima da mesa e disse, quando eu estava saindo para a igreja, Deus me disse, leva esses relógios e manda meu servo escolher um para ele. Que eu olhei e eu disse, posso escolher, irmã Maristela? Ela disse, pode. Deus disse que é para o senhor escolher uns 20 relógios. E eu disse, então eu quero esse aqui. Raul, peguei esse aqui, todo amarelinho. Aí eu já fiquei todo alegre. Eu disse, agora já tem um relógio para me ver as horas. Aí Gilvinha não viu ela me chamando. Gilvinha não viu eu botando o relógio no braço. Quando eu subi lá para ministrar, para servir a Santa Ceia, eu já estava sacudindo o relógio, parecendo aquele rock santeiro de uma novela que tinha. Chá, retado. Eu disse, aqui vai. E Gilvinha, onde é que aquele homem achou o relógio agora à noite? Nem Gilvinha entendeu.
acabou o culto, nós estamos indo embora. Só onde foi que você achou esse relógio? Eu disse, quando a gente se humilha, a Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta, e quem se exalta, Deus abate, Deus humilha. Eu disse, quando você me deu aquela repreensão, não fiquei chateado com você, não fiquei com raiva do você não, fiquei com raiva de mim mesmo, porque o irresponsável era eu. Então a gente tem que assumir o nosso estado, o nosso papel. Se eu estou sendo infiel, eu tenho que assumir que estou infiel e pedir ao Senhor, me ajude a um dia ser fiel. Passou uns dias, não ficou só aí não. Passou um dia, ela disse, meu pastor, o que é que Deus está fazendo comigo? Eu disse, pois não, minha irmã. Ela disse, Deus disse que eu tenho que, esse aí é amarelo, que eu tenho que dar um cromado para o senhor para combinar com as velhas. Onde é que eu sei? Eu não sei nem que gravata combina com camisa. É preciso estar dizendo, Gilvinha, qual é que eu boto aqui? Eu não sei de nada, eu não sei de nada disso. Se Gilvinha deixar, eu boto a roupa, tudo, é preciso estar acudindo, essa aqui dá mais certo, eu não sei de nada disso. Eu sou grosseiro, sou caipira, e também não tenho inveja de quem não é não. Louvado seja Deus, certo? Eu sou tão caipira, tão quadrado, que eu não saio das comidas que eu fui criado, que eu me alimentei. Adoro feijão, adoro farinha, adoro arroz, adoro ovo frito, você entendeu? Um ovinho cozido, você entendeu? Sou mais focado nisso. Não, a gente tem que comer tomate. Vai, bestalhado, come tomate envenenado, que tu tá botando câncer na tua vida, seu bestalhado. Viu? O tomate só é bom se ele não tiver contaminado. Mas às vezes eles aplicam um veneno e a carência do veneno é 30 dias, que eu já plantei tomate, fui plantador de tomate muitos anos. A carência do veneno é 30 dias. Eles pegam o tomate com 8 dias na roça e bota lá na quitanda, bota lá na feira, aquelas coisas bonitas, e quanto mais o tomate é bonito, mais está cheio de veneno. E eu assim, eu disse, sai de baixo, vou comer um negócio desse nada. Eu só como um tomate se eu souber de onde ele veio. É um resto de roça que já parou de bater veneno. Não, tem que beber. Eu não sou doido e nem sou besta. As 3 vitaminas básicas para sustentar o corpo do homem está no arroz, na farinha e no feijão. Aí fica, não, tem que comer isso e aquilo, assim dá certo. Se não dá, comer feijão, farinha e arroz nutre o corpo. Por que que nordestinos bichos vai para 100 anos, 110 anos? É porque é comendo feijão, farinha e arroz. Aí aqueles lá que vivem assim, aquela vidinha light, tem que comer de quem? Morre tudo novo. E o povo não está vendo isso e pensando que nós, nordestinos, nós somos besta. Besta é quem pensar que nós somos besta. Nós comemos feijão, farinha, arroz, rapadura. Tá uma vaca velha lá caída, que eu já cuidei de vaca, tá lá fraca, magrinha, basta você dar uns 2 pedaços de rapadura, meia hora depois você vê ela. Rapaz, aprende a ser sábio, aprende a viver uma vida simples, uma vida bem simples. Deixe desse negócio de tanta modernização. Tu entendeu o que é? Aí Maristela foi e me deu esse relojão cromado, e o bicho está lá, já tem uns 14 anos. Esse aqui também. E disse, agora eu vou lhe dar eu tenho uma caneta cara lá em casa, toda cromada, caneta de gente rico, viu? Ela disse, essa caneta aqui é para o senhor usar no paletó, para combinar com o quê? Meu filho, a humildade, rapaz. Reconhecer. Quando a mulher, se fosse outro homem, ia dizer, eu sou o cabeça da casa. Quem é você para vir me repreender? Porque eu vivo pedindo as horas para os irmãos. Eu que mando na casa. Aí Deus não tinha me abençoado. Eu sou o cabeça da casa, mas na área do relógio eu estava errado.
E se eu estou errado, tanto faz a mulher como um filho, pode repreender, e o meu dever é se humilhar e reconhecer meu erro. É assim que Deus honra a pessoa na terra, é assim que Deus abençoa a pessoa na terra, é assim que Deus faz. Bendito é o nome do Senhor. Agora os que empinam o nariz, Jesus abate, bota lá para baixo. E Jesus faz isso, pastor? Faz, que ele é acostumado a fazer, ele já fez com muito, e se precisar ele vai fazer de novo. O dízimo é uma coisa que é por fé, não por lógica e nem por razão. O dízimo, a oferta, é uma coisa que tem que ser devolvido por amor. Eu falo para os irmãos de vez em quando, se você tiver com o coração fechado, não devolve esse dízimo não. Se você tiver com o coração fechado, não devolve essa oferta. Eu gosto de espremer a igreja. Eu gosto de espremer, porque eu sou espremido por Deus. Deus vive me espremendo, parecendo massa de mandioca naquele pano, tirando tapioca. Já que Deus me espreme, eu também espremo os outros. Como é que Deus me espreme e eu não espremo você? Como é que Deus me bota no estreito e eu não boto você? Então a gente tem que... Aí eu boto o cabo no estreito. Irmão, se você está com o dízimo, a oferta para devolver, e você lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, não devolve essa oferta e nem esse dízimo, porque isso aí não vai servir para você. Só vai servir para pagar a conta de luz da igreja, para construir, para evangelizar, para fazer isso, fazer aquilo. Agora, para você não vai servir. Vai adiantar o lado da igreja, mas não vai adiantar o teu lado. Então, ou você devolve em paz com as pessoas, ou não devolve. Aí por que eu espremo? Porque eu trabalho com a consciência das pessoas. Aí a pessoa volta para casa com aquele dízimo e diz: é verdade, e o dízimo está lá, e eles: mas eu não posso gastar, que é de Jesus, e eu tenho que devolver. Mas o pastor disse que eu tenho um problema com a pessoa, e que eu não devo devolver um dízimo ou uma oferta com um coração preto com a pessoa, de mal de uma pessoa. E vai passando uma semana, e ele vai olhando para aquele dízimo e vai tomando medo. E se eu ficar com ele dentro de casa, Jesus vai cobrar de mim. Quando pensa que não, ele está na casa do inimigo e disse: moço, vem aqui. O que é, moço? Vim aqui para nós fazer as pazes. Em nome de Jesus, me perdoe e eu te perdoo. Por que, rapaz, se eu não te perdoar, eu não vou conseguir dormir? Você está vendo? Então eu uso a simples coisa da igreja para mexer com a consciência da igreja, porque eu quero que você seja um dizimista fiel na igreja, mas quero que você também viva em paz com as pessoas, porque a Bíblia diz que 2 inimigos não herdam o reino dos céus. Então eu trabalho assim. Estou com a cara feia, estou com o coração fechado, vou devolver esse dízimo, essa oferta, porque o pastor falou lá na frente. Eu não faço isso. Eu só devolvo se eu tiver com o coração aberto. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu só faço as coisas para Deus se for com alegria. Se for para mim trabalhar no reino de Deus com a cara fechada, eu não vou. Eu não sou falso, eu sou verdadeiro. Então eu preciso ter isso. Então quantos irmãos já voltaram da igreja que tinha problema com alguém, e o dízimo ficou dentro de casa 1 mês, 2, daí não aguentou mais, a consciência pesou, e foi lá e reconciliou com a pessoa, fez as pazes, e voltou e devolveu o dízimo. Está vendo que eu ajudei? Muitos pastores dizem: eu não faço isso, que a igreja precisa do dízimo do irmão. A igreja precisa do dízimo do irmão, precisa, mas a igreja precisa muito mais da paz entre o irmão e aquela pessoa. É isso que a igreja precisa mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sou claro, é para você devolver, amém, mas com o coração aberto. Quantos irmãos já voltaram para casa com dízimo? Porque eu falei: se você está com o coração fechado, não está com vontade de dizimar, não dizima não. Volte para a sua casa, porque esse dízimo assim, tu assim, só vai servir para a igreja, não vai servir para você. Porque Deus está vendo que você não está amando, não está dando por amor. E Deus quer uma coisa por livre e espontânea vontade, por amor no nosso coração. Eu tenho que dizimar com alegria. Não, nós estamos dizimando
e a igreja está construindo uma escola para um dia ver as crianças estudarem e ver alguém, a igreja somar na vida de alguém. A gente está fazendo aquilo ali para somar com Iraquara, somar com a região, e nós somos fortes, e Jesus é bom, e Jesus vai ajudar. Não é que nós temos dinheiro, não, é porque Jesus abre porta para nós, e nós vamos chegar lá. Então eu preciso contribuir focado no que a igreja está fazendo. Lá nas Duas Barras, a igrejinha lá estava devagar, aquela igrejinha que a irmã Lícia construiu, sabe aquele negócio, as portinhas de madeira antiga. E aí eu tinha um sonho. Quando foi agora, eu disse, a irmã Lícia combinou, o pessoal lá combinou, passou a igreja para a nossa igreja, colocou no CNPJ da igreja, eu mostrei para os obreiros, a conta de água já vai vir no nome da igreja, a conta de luz já vai vir no nome da igreja, tudo em nome da igreja, não tem nada em meu nome. E você, pastor, que eu estou falando para muita gente, viu, irmão? Irmão, eu estou famoso, eu estou falando para muita gente, até em outros países, tem gente assistindo eu lá na televisão, eu estou grande, estou grandão. E você, pastor, você entendeu que fica botando conta de luz no seu nome, fica botando terreno no seu nome, terreno da igreja, templo da igreja no seu nome, isso dá a entender que você está de má fé com a igreja. Se a igreja não é registrada, deixa de trabalhar com igreja clandestina, você entendeu? Regulariza a situação da igreja, forma uma diretoria, forma uma ata, e vai ao cartório e registra a igreja, e faz o CNPJ da igreja, e que a igreja possa ter um CNPJ, para tudo que a igreja conseguir, colocar no CNPJ da igreja, porque quando eu coloco um bem da igreja, no nome da igreja, no CNPJ da igreja, para tirar do nome da igreja, tem que ter aprovação, e mais um membro. Então ninguém pode, essas motos da igreja, umas 6 motos, os carros da igreja, isso tudo está no nome da igreja, e só pode tirar uma coisa dessa do nome da igreja, com a aprovação dos membros. Mas quando o pastor começa a colocar terreno da igreja, e não sei o que no seu nome, é porque ele está com má fé, ele está com segundas intenções. Eu vou colocar a igreja no meu nome, porque se um dia a igreja bater o pé na minha bunda, dar um chute no meu traseiro, eu vou fazer o quê? Então eu vou botar no meu nome, que se eles me ameaçar dar um chute na minha bunda, não é bunda não, pastor, é nádega. É conversa, moço, nádega e bunda não é a coisa só, não? É tudo a mesma coisa. Não, pastor, é fazer cocô. Cocô e cagar, não é tudo a mesma merda? Pode falar assim, cocô sabe o que é? Defecar. É tudo a mesma coisa. É tudo bosta. Então pronto. Tem gente que fica, não entendeu não? Para que complicar? Então o pastor, ele fica fazendo essas coisas porque ele está com segundas intenções. Eu tenho que acreditar, e eu acredito que o meu ministério foi Jesus que me deu, não foi igreja, não foi ninguém. Quem me deu foi o Senhor Jesus, porque na vigília de 2002 para 2003, em Umburana do Querer, os irmãos sabem disso, que Deus me revelou e disse, tu já é pastor, só falta agora os homens ordenar e colocar a mão na tua cabeça, mas tu já foi ordenado pelos céus. E eu levantei da oração e disse, Deus me revelou aqui que eu já sou pastor, só falta agora o tempo dos homens, e no tempo dos homens eu serei ordenado a pastor. Não sei se daqui 1 ano, se daqui 2, se daqui 10, se daqui 20, mas eu já sou pastor ordenado por Deus, porque Ele me revelou aqui na oração. E 2 anos, dia 27 de novembro de 2004, estava eu no terreno da igreja nossa, lá na Paralela em Salvador, ali próximo ao Hotel Pirâmide, próximo à rodoviária. Não tinha lugar, não tinha templos, e nós fazíamos as nossas convenções no relento, e estava eu lá de joelho dobrado em cima de umas britas, porque eles jogaram britas para não fazer lama, e nós estava ali, eu e Gilvinha de joelho dobrado, e sendo ordenado pelos homens, porque quando Deus fala, Ele cumpre, louvado seja Deus. Não, eu não sou pastor, porque um pastor
pastor acolá travou meu ministério. Não, você não é pastor, porque Deus não tinha uma chamada específica na tua vida. Porque se Deus tem, e alguém se meteu, entrou no caminho de Deus, morre pastor, morre A, morre B, mas o que Deus tem que fazer na vida do homem, Ele faz. Quem manda é o Senhor, não é homem não. Quem manda na igreja é Deus, não é eu não. Quem manda é o... Agora vou botar tal coisa no meu nome, que é para na hora que a igreja me ameaçar, mandar embora, não sei o que, eu tenho alguma coisa para me estribar. Eu estou aqui a serviço de Deus e fica até o dia que Deus quiser. E que se você está bem, amém. Se você não está indo com a minha cara, então ora a Deus e diz: cria situação e manda esse homem sumir daqui. Se for para mim sumir, Deus vai mandar. E se não for, que tu se humilha e se junte a mim e vira carne e unha comigo, senão tu está lascado, você entendeu? Porque se levantar contra alguém que está na direção de Deus, meu filho, é bater testa com o próprio Deus, e tu está mais ou menos enrolado. Tu entendeu o que é dízimo? Então você ora a Deus. Vixe, já passou 10 minutos. Também parece que eu bebi água, foi de chucai. E vou beber água, mas não é no chucai não, que é num copo. Quando você for dizimar, quando você chegar em casa, hoje ou amanhã, ora a Deus. Espírito Santo de Deus, aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor pregou, é para eu viver? Porque deixa eu te dizer, Deus me tirou da lama, Deus me tirou da miséria, Deus tirou minha família do fundo do poço. E o que mais nós temos batido em nossa família é que a gente nunca deve esquecer o que nossa mãe nos ensinou. Meu filho, dizima o ovo da galinha, dizima o leite da cabra, tudo que cair na tua mão. Tem gente que ele tem o ovo da galinha, ele tem o leite da cabra, ele tem a coisinha de roça. Se pegou 10 abacate, vende um. Lá no pé de abacate, tu pegou 10, tu vende um. Se é R$1 um abacate, dos 10, tu vende um e traga o dízimo e devolve na casa de Deus. É assim que é dizimista. Tem gente que só lembra de dizimar do salário, da aposentadoria. Tem essas outros detalhes, outras coisinhas. E minha mãe nos ensinou. E é assim que a gente faz. Agora chega no nosso povoado, onde eu nasci e criei, e vivi até os 43 anos, até os 42 anos. E pergunte quem é a nossa família, como foi, o que aconteceu na nossa família, e como é a nossa família hoje, que tu vai ver o que Deus fez. Então por isso que eu sempre digo, ser dizimista e ofertante na casa de Deus é lucrativo, é lucrativo, é lucrativo. Lembra disso em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Bora orar, porque eu já comi, foi 12 minutos do tempo, já é 9:12, você entendeu? E nós precisamos encerrar. Se tem alguém nesta noite que não é crente e quer virar crente nessa noite, quer reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, se Deus tocou no teu coração, eu te convido para vir à frente. Tem alguém nesta noite que sentiu que Deus tocou e você quer vir? Vixe, pastor, aceitar Jesus logo num dia que está falando de dinheiro, que está falando, que falou de dízimo, de oferta. É bom você ouvir as verdades, que é para você aceitar Jesus e você ser um contribuinte. Uma vez, cadê o irmão Cláudio? Está aí? Está ali. Uma vez o caba disse: ei, Cláudio, quer dizer que agora ficou crente para dar dinheiro para pastor? O convite está de pé, pode vir. Caminha, vem logo aceitar Jesus. Aí, irmão Cláudio disse: moço, eu estou contribuindo na igreja segundo o que a Bíblia ensina. Segundo o que a Bíblia ensina. Agora deixa eu te falar pela lógica, pela razão. Eu não contribuo para a igreja o que eu contribuía para o reino da cachaça e de outras misérias. O que eu gastava de cachaça no bar de fulano de tal, ele dizia: dá para pagar o aluguel, Cláudio, que tu paga aqui por mês. E lá na igreja eu não dou o dinheiro de um aluguel de um ponto para bar.
Você está entendendo? Então o homem ele contribui para um lado ou para o outro. Ou ele contribui para o reino das trevas, que é cachaça, é droga, é tanta miséria, ou ele contribui para o reino de Deus. Então é melhor contribuir para o reino de Deus, melhor contribuir para aquilo que está somando na vida das pessoas. Então seja inteligente, vamos deixar de ser burro, embora deixar de ser burro, chega de tanto ser burro, pelo amor de Deus. Embora orar em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por esse tempo que passamos aqui, te agradecemos pelo louvor, pela palavra, e peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que essa palavra fique aqui no meu coração. Meu Deus, me ajude a colocar essa palavra em prática, porque o que o diabo quer, Deus, é me levar, Pai, a não obedecer a Tua palavra, mas que o Senhor possa, meu Deus, tocar aqui no meu coração e me dar, ó Deus, fé, para eu continuar obedecendo a Tua palavra. Abençoa Teus filhos que são ofertantes e dizimistas, abençoa a família de cada um. O Senhor prometeu, Deus, que se a pessoa for fiel ao Senhor, que se devolver o que é do Senhor, que o Senhor repreende o devorador, Pai, protege, blinda, meu Deus, a família dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que é fiel à Tua palavra, Senhor, e aquele, ó Deus, que não é fiel, peço ao Senhor que ajude essa pessoa, dá entendimento, dá fé, toca no coração, Pai, e ajude essa pessoa a ser fiel. Pai querido, abençoa a família de cada um, nos dá um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.